Professor de informática é preso suspeito de estuprar uma menina de 10 anos em Itu. 6 meses após o acidente que matou 6 jovens em Sorocaba, a justiça começa a caminhar em direção ao julgamento. Investir em negócios aos 16 anos. Segundo o Sebrae, houve aumento no número de jovens empreendedores. Olá, boa noite. E olha, nesta edição, o Noite Cidade está em clima rosa para marcar este mês em que o mundo se volta à prevenção de câncer de mama. Pedro Leão, cadê você? Boa noite. Gostou da cor do nosso estúdio? Todo mundo rosa por aqui. Boa noite, Simone. Boa noite a todos que acompanham o Noticidade. Olha, ficou bem bonito, viu? Cor-de-rosa, do jeito que as mulheres gostam, né? E para lembrar desse mês tão importante, eu também estou fazendo a minha parte. Estou aqui com um laço cor-de-rosa e hoje no Noticidade nós vamos discutir o HPV. O HPV, que é o vírus que causa o câncer de colo de útero, que estima-se que mate mais de 270 mil mulheres todos os anos no mundo inteiro. Então, atenção, mulheres, que hoje nós vamos falar sobre essa vacinação tão importante. A assembleia realizada ontem à noite em Sorocaba colocou fim à greve dos bancários da região. Em Jundiaí, as agências do Banco do Brasil, que ainda estavam em greve, também voltaram às atividades. Agora está tudo normal. Professor foi preso depois de confessar ter abusado de uma aluna de 10 anos dentro da sala de aula. O crime foi em Itu. Ivan Carlos de Oliveira Santos, de 27 anos, é professor de informática numa instituição filantrópica que oferece atividades didáticas fora do turno escolar. A diretora do colégio colaborou com a polícia e a balada não quis gravar entrevista. A denúncia para a polícia militar foi feita pela mãe da menina. Foi numa conversa pelo telefone que a mãe notou algo de diferente no comportamento da filha. A menina não queria conversar, mas aos poucos relatou o abuso. Ele levou ela para a sala, chamando ela para ajudar a levar uns materiais, que eles tinham assistido o vídeo, para levar lá para a sala os materiais. E ela subiu para ajudar ele, e ele já fazia isso direto, chamar ela para ajudar. Aí ela foi para a sala com ele, chegando lá, ele abusou dela. A mãe conhecia o professor e conta que ele havia dado um presente para a menina. Ela recebeu uma agendinha eletrônica dele, né? E eu aceitei, porque para mim, como ele é uma pessoa que mostra ser uma pessoa muito boa, nas reuniões que eu ia, ele apresentava uma pessoa totalmente que não tem como a gente desconfiar, eu aceitei, entendeu? O homem de 27 anos foi localizado pela polícia militar perto de onde mora e admitiu o crime. Ele alega que é com o consentimento da menina, né? E foi dado voz de prisão para ele e encaminhado aqui para a delegacia. O professor está preso e vai responder por estupro de vulnerável. É uma ocorrência envolvendo uma criança e abusa a criança, choca todos. E com o policial não é diferente, choca mesmo. Horrível, eu pensei que eu ia morrer. A única coisa que eu pensei. Causa revolta. E olha, uma mulher de 34 anos também foi estuprada no bairro Capuavinha. Segundo a polícia, a vítima já conhecia o suspeito. O homem teria convidado ela para tomar uma cerveja. No meio do caminho, ele parou o carro e a arrastou pelos cabelos ao matagal, onde cometeu o crime em Votorantim. A mulher foi levada ao pronto-socorro, onde passou por exames, e o homem fugiu. Agora a gente relembra o acidente que matou 6 jovens na rodovia Raposo Tavares, em Sorocaba. 6 meses depois, a nossa equipe conversou com familiares de quem perdeu a vida e também de quem sobreviveu ao acidente. Veja o que mudou no local da tragédia. Quilômetro 107 da rodovia Raposo Tavares. Hoje está mais seguro pegar um ônibus aqui. O veículo sai da rodovia e para no ponto na estrada de terra. Mas há 6 meses não era assim. Aqui um grupo de 12 jovens foi atropelado em abril. 6 morreram. Eles saíram de uma festa e esperavam pelo ônibus. Felipe é um dos sobreviventes e nunca mais voltou àquele trecho. Um sonho e um pesadelo. Eu não quero reviver isso, né? Tentar pensar nessas coisas. Ele ficou 2 meses internado e teve que amputar uma das pernas. A outra ainda deve ficar imobilizada por 1 ano e meio. Feridas difíceis de cicatrizar. Para mim não é normal mais.
Vai fazer 6 meses que eu não ando. A mãe precisou se afastar do trabalho para cuidar do filho. Uma prótese poderia ajudar Felipe, mas a situação financeira está difícil. Nós estamos tentando ver se a gente consegue que alguém, ajude, né? Nós estamos acionando a prefeitura para ver se dá para a gente estar conseguindo uma prótese para ele. Que agora, neste momento, o mais importante é a prótese. Para poder ele locomover, porque é muito difícil. Seu Gilmar é pai de Giovanni Cartesano Inocêncio, de 17 anos, um dos que morreram na tragédia. Não há um dia que não se lembre do filho. Não tem ferida maior do que a gente perder um filho, viu? Eu preferi ele ver ele numa cadeira de roda, mas pelo menos tá junto com a gente. 6 meses após o acidente, a justiça começa a caminhar em direção ao julgamento. No dia 30 de outubro, acontece a primeira audiência do caso. Os sobreviventes serão ouvidos pela promotoria e pela defesa. Fábio Hiroshi Hattori deveria estar presente, mas, atendendo a um pedido do advogado, a juíza o dispensou. A presença dele se faz desnecessária. Ele não nega que estivesse na condução do veículo automotor. Não há dúvida sobre a identidade do Fábio, então não há necessidade dele estar presente, porque nessa audiência nada será indagado acerca dos fatos para ele. De acordo com o inquérito policial, Fábio vinha de Itapetininga depois de ter bebido em uma casa noturna. O inquérito responsabilizou o comerciante por homicídio doloso, quando há intenção de matar. Mas a justiça acabou acatando o pedido do Ministério Público para mudar o processo para culposo, quando não há intenção nem risco. Na interpretação da promotoria, o acidente aconteceu porque o motorista dormiu ao volante. Desde então, ele responde o processo em liberdade. Fábio chegou a ficar 22 dias preso, mas pagou fiança e foi solto. Agora, o que resta para as famílias das vítimas é esperar por justiça. Vamos ver se consegue pelo menos pôr ele um pouco na cadeia para descansar um pouco. Eu sei que a justiça vai ser feita. De um jeito ou de outro vai ser feita. Simplesmente não aconteceu nada para ele. Eu espero a justiça, seja ela qual for. Nós entramos em contato com os outros jovens que sobreviveram a essa tragédia. Iven Mateus nos disse por telefone que passa bem. Jonathan Carvalho e Thaís Marins passaram por cirurgia e também se recuperam. Os jovens Nicolas William e Alan Rezende estão bem e ainda vão passar por cirurgia. Estimativas da Organização Mundial da Saúde indicam que 290 milhões de mulheres no mundo são portadoras do HPV. Essa doença é responsável pelo câncer de colo do útero e mata, em média, 270 mil mulheres no mundo. Como o Prevenção Sorocaba continua com a campanha de vacinação contra HPV. Mamães, fiquem atentas agora para as informações e protejam suas filhas. Quem vai contar um pouquinho mais sobre a campanha é Pedro Leão. Como é que elas podem participar, Pedro? Olha, Simone, devem se vacinar, se imunizar meninas entre 11 e 13 anos e essa campanha ela vai até o dia 31 de outubro. Para falar sobre essa vacinação, eu converso agora com a Renata Caldeira, ela é chefe da Vigilância Epidemiológica de Sorocaba. Renata, por que a imunização tem que acontecer nessa faixa etária? Boa noite. Boa noite a todos. Essa idade foi escolhida, foi elencada pelo Ministério da Saúde, porque os estudos mostram que as meninas nessa faixa etária, 11, 12, 13 anos, convertem títulos protetores contra a doença de maneira mais satisfatória. Então, quanto mais cedo eu vacinar as meninas, melhores efeitos da vacina eu terei de proteção. E para se vacinar é preciso se dirigir até onde? Nós temos na cidade 31 unidades básicas espalhadas na cidade que aplicam a vacina durante o horário de funcionamento. As meninas na faixa etária devem levar a carteira de vacinação ou comprovante de vacinação da primeira dose. É importante ressaltar que nós estamos aplicando tanto a primeira como a segunda dose para essa faixa etária, 11, 12 e 13 anos. Renata, boa noite. É Simone aqui do estúdio. Algumas mães têm receio em levar as filhas por conta de sintomas após a vacinação.
Qual a orientação que vocês dão a essas mães que têm esse medo? Eu não escutei muito bem. Ela perguntou sobre os sintomas. Algumas mães têm receios a respeito dos sintomas que a vacina pode causar. Como a vigilância epidemiológica pode esclarecer essas mães nesse momento? É importante ressaltar que o Programa Nacional de Imunização já tem 40 anos de ações bem-sucedidas nesta área e a gente aplica vacinas desde o nascimento, desde bebezinhos com 1 dia de vida até idosos. Todas as vacinas podem causar algumas reações em qualquer faixa etária, inclusive essa. Tanto locais como sistêmicas, a gente fala. Locais pode ser dor no local, um vermelhidão, um inchaço, e nem sempre em todas as aplicações. E também pode causar um pouco de febre, um mal-estar, causado pela febre, mas também em pequena quantidade. No geral, a vacina é bem tolerada e bem segura, como eu já disse, nesses 40 anos que o programa existe. Tá certo, muito obrigado pelas informações. E você vai ficar sabendo agora quais são as formas de transmissão do HPV. O HPV é um vírus transmitido pelo contato direto com a pele ou mucosas infectadas por meio de relação sexual. Também pode ser transmitido de mãe para filho no momento do parto. É isso aí. Olha, agora para falar sobre a prevenção de câncer em mulheres, eu recebo o médico oncologista Gilson Delgado. Boa noite, obrigada pela participação. A gente nesse Outubro Rosa, que faz um apelo maior, né, à prevenção do câncer de mama. As mulheres continuam ainda com receio, resistentes ou estão mais preocupadas com a saúde? Felizmente, aqui em Sorocaba, nós temos cada vez mais mulheres preocupadas com a sua saúde, inclusive com a sua saúde ginecológica. E os tumores de mama, então, estão cada vez mais sendo diagnosticados mais precocemente. Isso é muito importante. A gente tem o dado, né, que Sorocaba registra em média de 250 a 300 casos de câncer de mama. Para a gente prevenir isso, para diminuir esse número, quais são os métodos? Olha, nós temos pelo menos 2 grandes métodos, né? O primeiro é evitar que o câncer apareça. Então, a obesidade, o aumento da ingestão de álcool, a falta de exercícios, o uso abusivo de medicamentos hormonais para as mulheres, isso é muito, muito, muito importante. E aí, nós temos também a possibilidade do diagnóstico precoce. E aí, sem dúvida alguma, o autoexame chama atenção, mas o mais importante é a mamografia. A mamografia é realizada a cada 2 anos ou a cada 1 ano, dependendo do risco que a mulher tenha para desenvolver o seu câncer de mama. A partir de que idade deve ser feita a mamografia? Olha, teoricamente, a partir dos 40 anos de idade. Há certas situações em que algo deve ser feito antes, mas daí, é claro, a orientação é médica. A partir dos 40 anos até os 50, a cada 1 ou 2 anos. Após os 50, todo ano. Todo ano. Então, uma vez ao ano tem que fazer. As mulheres que amamentam, o risco é menor. Parece que quando você amamenta mais que 6 meses, o risco diminui muito. Assim como o número de filhos aumentados, como o primeiro parto ser antes dos 30 anos de idade, correndo dos 30 anos de idade, enfim, tem uma série de outras alterações que são relacionadas aos hormônios femininos e que fazem com que haja uma proteção para o câncer de mama. Doutor, agora a gente sabendo desses números que acontecem em Sorocaba, cada dia uma mulher descobre que está com câncer. Praticamente isso. Vou pedir para o senhor olhar para essa câmera 1 aqui, onde a gente está agora, e qual é a mensagem, o conselho que o senhor dá para aquela mulher que descobriu nessa semana, hoje em especial, que está com câncer de mama? Olha, a dica é muito simples. Hoje o câncer de mama não é mais o fantasma que existia antes. Sabe por quê? Porque o diagnóstico precoce está sendo cada vez melhor orientado e, com isso, os tratamentos cirúrgico e quimioterapia são muito mais facilmente realizados. As chances de cura beiram os 95% na maior parte das vezes.